Luiz Silvério aqui, pessoal. Esse vídeo é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos que vou gravar ensinando vocês ou ajudando, dando dicas sobre como responder as questões da prova CCNA. Embora as dicas que eu vou passar aqui estejam voltadas para a prova CCNA, não significa que essas dicas elas se aplicam apenas à prova CCNA. Se aplicam também à prova CCNP, CCIE, provas de concurso público e todas as provas que contém múltipla escolha. Essas dicas, elas servem para qualquer uma prova que tenha múltipla escolha. Vamos começar. Primeira coisa que nós precisamos ter atenção, que vocês precisam ter atenção ao executar uma prova, é ler o comando da questão com atenção. Isso é essencial. Se você não entender o que está sendo pedido, você não vai conseguir responder a pergunta do jeito que ela tem de ser respondida. A segunda dica é atenção nas palavras-chave. Independente da questão, do formato da questão, de quão comprida ela tem uma palavra-chave, ou mais de uma palavra-chave. Essas palavras-chave, se fosse possível circulá-las, como eu circulei aqui, seria interessante para você não perder o foco da pergunta. Ainda mais que a Cisco costuma colocar questões gigantescas e você vai ver que o que ela realmente quer saber poderia ser resumido em uma linha. Ou às vezes o que ela realmente deseja saber está só em uma linha lá no final. Então procurem identificar as palavras-chave das questões. Vai ajudar muito. O terceiro passo, trabalhar por eliminação. Ou seja, quando você olha as opções, você olha para a pergunta, você vai identificar que tem coisas ali que são absurdas. Perguntas ou opções dentro daquela pergunta que você sabe que é absurdo, que não tem como, não encaixa. Esse exemplo que eu trouxe aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco, ele tem exemplos de opções que são opções absurdas. Essas opções precisam ser identificadas logo de cara para você não perder tempo e já pular para as outras opções que fazem algum sentido. O quarto passo é buscar o óbvio. Por mais que nós temos a tendência de achar que quem está preparando a prova, quem está montando a prova, ele faz aquilo com muito carinho, faz aquilo com muita atenção, que aquilo é um diferencial para a vida dele, mas não é. É só mais uma prova. Ele não está ligando para aquilo. E muitas vezes ele quer exatamente da mesma forma que muitas vezes nós fazemos a coisa de qualquer jeito porque queremos entregar logo aquela tarefa que está com a gente. E assim é com quem elabora a prova. Então, várias vezes o rapaz que está montando a prova, a equipe que está montando aquela prova, coloca uma opção óbvia para pular logo para a próxima questão e se livrar logo daquilo. Então, buscar o óbvio. E vocês vão reparar que nas provas da Cisco em especial, tem muita questão que o óbvio está logo de cara e mesmo assim a gente erra por pegadinha. Por pegadinha porque não trabalhou com eliminação, não trabalhou eliminando o absurdo. A quinta dica, que também vale para qualquer prova que você for fazer na sua vida, é conhecer as nomenclaturas, saber o que cada coisa significa. E aqui eu não quero dizer saber como essa coisa funciona, é só saber o nome e saber o mínimo do que ela faz, não é como se configura, nada disso, não é saber como configura um servidor DHCP em um roteador, é simplesmente saber o que é um servidor DHCP, para que ele serve. Sabendo isso, as nomenclaturas, sabendo o significado das siglas, você já elimina boa parte das questões. Probabilidade de você errar uma questão sabendo isso diminui muito. Esses 5 passos até aqui você vai aplicar em qualquer prova que você for fazer. Concurso público, vestibular, CCNA, CCNP, CCIE, qualquer um. E para responder essa questão em específico que eu trarei a seguir, é necessário conhecer o básico do básico do básico do modelo OSI. Preste bem atenção. Sempre que você for fazer uma prova, tenha isso aqui em mente. Se você for fazer simulados, eu recomendo que você faça simulados. Trabalhe com essas 5 opções em mente, porque elas vão fazer a diferença na sua aprovação. Existe cálculo sobre isso. Eu estipulo realmente que você só seguindo esses passos você consegue acertar entre 30% a 35% das questões do CCNA. As pessoas vendem que o CCNA é uma prova muito difícil, mas isso é um engano, é uma ilusão. Quem vende isso quer vender curso, dizendo que é difícil e por isso quer cobrar caro no curso. Mas o CCNA é uma prova extremamente fácil. É vergonhoso às vezes até comparar o CCNA com a prova de concurso público. E quem já prestou prova de concurso público para uma prova realmente, para um cargo realmente relevante, sabe que é muito fácil o CCNA. CCNP também é facílimo. O nível do CCIE é um pouquinho mais alto, mas também não é nada demais. Então uma das minhas missões com esses vídeos, com essa sequência de vídeo, também é matar este mito que criaram na cabeça de vocês, que o CCNA, CCNP e CCIE
são coisas de outro mundo. Conhecer o modelo OSI é o mínimo que se espera de alguém que vai fazer o CCNA. Não tem outro jeito. Se você for fazer o CCNA e não conhecer o mínimo do modelo OSI, e o que eu vou mostrar aqui que você precisa para resolver essa questão é realmente o mínimo do modelo OSI. Seguimos. Então, essa é a questão. Essa questão está na prova. Você, se for fazer essa prova amanhã, a probabilidade de você encontrar essa questão é muito grande. O que eu faria? Estou fazendo CCNA, me deparei com essa questão. Observe a imagem abaixo. Repare, primeiro, não tem que olhar endereço IP, que você não sabe se a questão está cobrando endereço IP, então por enquanto a gente não vai olhar endereço IP. A gente vai dar uma olhada por cima, ver que tem 2 computadores, tem 2 switches, e aqui você precisa conhecer os ícones, né, é o mínimo, e tem um roteador. Beleza, é o que eu preciso saber no momento. E aqui vem a pergunta. Quando o PCA envia tráfego para o PCB, qual componente de rede é responsável por receber o pacote do PCA? Verificar o endereço IP e encaminhar o pacote para o PCB. E aqui tem as opções: um switch camada 2, um firewall, um load balance e um roteador. Coloquei na mesma imagem para ficar mais fácil para a gente visualizar as questões. Vamos lá, resumidamente, o PCA ele deseja enviar tráfego aqui para o PCB. O caminho que ele tem é um só. Você só está vendo um link aqui, é esse caminho mesmo, não tem jeito. O que a gente conclui aqui? Vamos seguir passo a passo. O que eu falei, procurar pelo absurdo. Olha aqui, a gente tem um switch, botar um Szinho aqui de switch, tem um roteador, tem outro switch aqui e tem 2 PCs. Em algum lugar nessa topologia, você está vendo um firewall? Olhe bem, você está vendo um firewall nessa topologia? Não. Logo, essa opção, podemos eliminar a opção B, porque é absurda. Chegamos aqui ao load balance. Beleza, a gente pode aplicar a mesma analogia que utilizamos para responder a questão B. Não tem um load balance aqui. Mas vamos supor que por algum motivo a Cisco tivesse colocado um load balance aqui. Vamos botar um Lzinho aqui de load balance. Vamos para o português. Balança. Para que serve uma balança? Uma balança serve para comparar massas. E aí você traz para cá, para a realidade de rede. Ou seja, comparar, fazer um balanceamento. Para fazer um balanceamento, para comparar, você precisa de pelo menos 2 equipamentos, pelo menos 2 caminhos. Senão não é possível fazer um balanceamento, mandar um cabo de coisa para cá e outra para cá, se eu só tenho esse caminho aqui. Não é possível. Logo, isso aqui também não cabe. Perceba, mesmo que houvesse um load balance aqui no meio, que não faria sentido nenhum, mas poderia ser uma pegadinha, porque a Cisco adora pegadinha, também não caberia. Sobraram 2 opções. Um switch camada 2 e um roteador. Agora sim nós voltamos àquela parte que precisamos saber o mínimo do mínimo de modelo OSI para responder essa questão. O mínimo do mínimo. Primeiro eu vou pegar uma resposta a partir de um conhecimento um pouco mais aprofundado e depois eu vou mostrar que você não precisaria nem chegar a tanto para responder essa questão. Olha só, a pergunta diz: enviar tráfego para o PCB, qual componente de rede é responsável por receber o pacote? Perceba bem que estamos falando de pacote. Não vou nem falar por enquanto aqui do endereço IP. Pacote. Vamos para esse slide aqui. Nós temos algo chamado PDU, Protocol Data Unit. O que o PDU faz? Ele é transmitido entre os níveis de arquitetura de rede. Ou seja, quando a camada de transporte ele transmite algo para a camada de rede, isso que ele está transmitindo, esse cabeçalho que ele impõe, que ele anexa aqui, chama-se segmento. Na camada de rede, este cabeçalho que a camada de rede adiciona a este pacote, segmento, chama-se pacote. Na camada de enlace de dados, chama-se frames ou quadro. E na camada física, chama-se bit. Retornando à questão, qual componente de rede é responsável por receber o pacote? Se você tiver, e você deve ter, esse pequeno esquemazinho, não decorado, mas compreendido na cabeça, você compreendeu esse pequeno esquemazinho de rede, fica muito fácil saber que quando está falando de pacote, está falando da camada 3, está falando de rede. E qual dispositivo opera na camada de rede? Roteador. Logo, a opção certa é a opção D. Tudo bem, eu não sei o que é um PDU. E aí, eu até, não fazendo propaganda do meu Instagram, mas já fazendo, né? Tudo que eu posto lá serve para passar no CCNP, no CCNA e até no CCNP. Isso aqui é um deles. Estamos falando lá de endereço IP. Opa! Você entrou no meu Instagram, salvou essa imagem, deu uma olhadinha antes de sair de casa, sabe que o endereço IP ele reside na camada 3, na camada de rede. E na camada de rede, quem opera lá? Roteador. Voltou na questão, marca roteador. O CCNA, gente, ele é muito fácil. O CCNA é ridiculamente fácil. E aí você deve estar me perguntando: se o CCNA é tão fácil, por que tanta gente fica reprovado no CCNA? Não é porque elas não se prepararam para a prova, não é porque elas não estudaram.
Na verdade elas estudaram o conteúdo do CCNA, mas não se prepararam para a prova. Elas não montaram algo chamado uma estratégia eficiente para a prova. A galera que é concurseira, ela está anos-luz à frente em termos de estudos de nós, que tá a galera que eu sou concurseiro também, já passei em vários concursos, então eu posso me incluir nos dois blocos. E nós estamos anos-luz à frente do pessoal que estuda apenas para certificação. Eu vou trazer, depois que eu terminar essa sequência de vídeos ensinando vocês a responderem questões do CCNA da melhor maneira possível, eu vou trazer técnicas de estudo e outros impulsos diferentes, não é? que os estudantes de concurso público de alto rendimento trazem. Vou mudar o jogo de vocês. Quem ficar aqui nesse Instagram e nesse YouTube, nesse canal do YouTube, nesse Instagram, terá o jogo mudado. Não tenham dúvidas disso. Acho que não tem mais nada a falar dessas questões. A próxima questão será uma questão um pouco mais complexa, mas você vai ver que seguindo esses 5 passos que eu ensinei aqui, tranquilo de responder. O CCNA é fácil. Quem diz que o CCNA é muito difícil quer vender curso caro para vocês. Se liguem nisso. Vamos mudar esse jogo. Até o próximo vídeo.